Muito boa tarde a todos. Estamos de volta para mais uma sessão, mais uma palestra. Neste caso está connosco o André Lago e queria antes fazer um pequeno contexto deste nosso próximo orador. Por isso, e como o conheço, é com carinho muito especial que apresento o André Lago. Durante o seu tempo de faculdade, aqui na FEUP, tive o privilégio de cruzar em vários corredores, salas de estudo e do NIAE FEUP, como outras atividades. Ver o seu percurso enche-me de orgulho. Portanto, para quem não o conhece, o André é Software Engineer e Tech Lead na Google em Munique há 2 anos. Ainda durante o curso realizou 2 estágios de verão, trabalhando em privacidade na Google, e por isso desenvolve vários produtos com milhões de utilizadores diários, liderando o desenvolvimento de novos produtos e funcionalidades. Para além do trabalho de curso, o André sempre teve outras paixões e projetos pessoais, como um assistente de voz para interagir com dispositivos inteligentes em casa e por aí fora. Para além de tecnologia, o André é um grande fã de música, basquetebol e surf. Por isso, convosco, para falar mais do que aquilo que ele veio cá apresentar, André Lago. Estou, André? André? Penso que estamos com uns pequenos problemas técnicos com o André. Ele está aqui na chamada, no entanto, não o estou a ouvir. Pensamos que não está a detectar o teu micro, André. Já está? Agora sim, Ok, perfeito, perfeito. desculpem lá. Pronto, não há problema. Bem-vindo, André, e obrigado por cá estás connosco. Nada, obrigado eu e obrigado pela introdução. Sim, olá a todos, boa tarde. Hoje estou aqui para vos falar um bocadinho daquelas que são as diferenças entre o mundo real de trabalho e o mundo da faculdade, que certamente conhecem. Por isso espero que no fim desta talk tenham mais algumas ferramentas para poderem também aprender mais por vossa conta e também que estejam um bocadinho mais preparados para aquilo que o mundo real tem para vocês. O Bordal já me apresentou bem, mas para quem não me conhece, olá, sou o André. Estudei na FIOP entre 2013 e 2018 e desde então sou Software Engineer na Google em Munique, onde trabalho em vários tipos de produtos de privacidade que fazem parte da Google Account. Ainda durante o curso fiz 2 estágios, ambos na Google, um em Londres e outro na Califórnia, e agora sou Tech Lead e uma equipa de 5 engenheiros, onde trabalhamos em vários tipos de produtos com vários milhões de utilizadores todos os dias. Então hoje quero falar-vos um bocado de cada uma destas coisas. Vamos, se calhar, começar por testes e por estrutura de repositórios. Depois vou também falar-vos sobre escala, internacionalização e acessibilidade, que são coisas muito importantes para mim no meu trabalho em específico. Depois vou falar também de métricas, feature flags e design docs. E no fim tenho uma pequena surpresa de, se calhar, uma coisa do mundo real que certamente não estarão à espera. Vou acabar também por vos dar algumas dicas sobre como é que se podem preparar melhor e depois terminar apenas com alguns pensamentos finais. Antes de começar, tenho de dar aqui um disclaimer que tudo aquilo que vos vou falar hoje são coisas que eu fui aprendendo pela minha experiência pessoal e também por falar com amigos meus que tenho noutras empresas. E, portanto, não quer dizer que tudo aquilo que eu vou apresentar seja usado na Google, nem quer dizer que todos os projetos devam ter todas as coisas que eu vou falar. Como em tudo, deve-se sempre adaptar de situação em situação. Portanto, vejam isto apenas como um conjunto de ferramentas que depois devem usar quando isso for adequado. E, portanto, dito isto, vamos então começar. Vamos imaginar que vocês estão numa empresa, seja como estagiários ou como funcionários a tempo inteiro. Se calhar, como parte da vossa posição, vocês escreveram um pedaço de código, um bocado complexo, que faz, se calhar, algo simples, como um bocado de CSS para alinhar uma imagem que faz a vossa página ser mais bonita, mas se calhar foi até algo mais complexo, tipo um algoritmo que conduz o próximo foguetão da SpaceX. Vocês trabalharam muito neste código, trabalharam nele durante várias horas, portanto conhecem todos os detalhes dele, sabem identificar e sabem corrigir os problemas e, portanto, conseguem navegá-lo super confortavelmente. Imaginem depois que, passado uns meses, vocês saem da empresa ou mudam de equipa, mudam de projeto, o que for. O que acontece para a empresa é que, de repente, aquele código que vocês escreveram está ali, a equipa tem de o manter e, deste momento, já não tem ninguém que esteja confortável com esse código. Ou seja, se surgir um problema, vai ser mais difícil de detectar e vai ser mais difícil de corrigir. Isto pode ser um problema muito grande nas empresas, onde o conjunto de pessoas que trabalham num certo projeto pode variar imenso ao longo do tempo.
E é para isso que os testes são super importantes. Na faculdade, provavelmente, nunca escrevem testes, ou escrevem muito poucos, porque na verdade não é necessário para o período de manutenção de um projeto, mas no mundo real isso é super importante. Existem vários tipos de testes, que eu não vou entrar agora aqui em detalhe, mas podem ver também um bocadinho aí na imagem. Mas realmente é importante saberem que isto é algo muito importante nas empresas. Na Google, por exemplo, qualquer commit de código que seja feito tem de ter sempre uma cobertura aceitável de testes, e é muito raro abrirmos exceções a esta regra. Não quer dizer que façamos test-driven development, por exemplo, que é uma prática em que se escreve o teste antes de escrever o código em si, não é muito comum no nosso caso, mas de qualquer forma é mesmo essencial ter testes, e é uma coisa que na faculdade muitas vezes é overlooked. Um outro tópico interessante e que é diferente às vezes no mundo real é a estrutura de repositórios. Esta imagem provavelmente é familiar para muitos de vocês, pelo menos, porque isto é a estrutura normal de um repositório, mesmo dentro da faculdade. Normalmente temos o master branch, que é aquele que está ali no meio, que normalmente corresponde ao código do vosso produto que está em produção. É a versão mais recente e mais estável daquilo que vocês fizeram. E depois normalmente existem sub-branches que saem desse master branch, como por exemplo, podem ter um branch de develop, onde tem uma espécie de uma versão beta do vosso código. Podem depois ter branches específicos para as features que estão a desenvolver. Feito nestes branches secundários, digamos assim, e depois o código vai sendo fundido para o branch master. Isto permite-vos, por exemplo, guardar um histórico das alterações que foram feitas e trabalhar nas diferentes coisas de forma isolada. E isto, para ser honesto, provavelmente é a estrutura mais comum que se vê no mundo real, e a maior parte das empresas usam isto, como provavelmente vocês também usam na faculdade. Mas em alguns casos, como na Google, há exceções. No nosso caso, por exemplo, e de outras empresas assim grandes, existe algo que se chama monorepo ou monolithic repo, que é um repositório gigante. No caso da Google, nós temos um único repositório que tem quase todos os nossos produtos, sejam externos, sejam internos. Há apenas algumas exceções, como o Android ou o Chrome OS. E não existem branches neste repositório. Cada commit é feito individualmente para este repositório único e o código vai sempre sendo fundido. E quando eu falo disto com amigos meus, a pergunta normalmente que surge é: mas isto não é uma confusão gigantesca? Como é que alguém se entende no meio de um repositório tão grande? Como é que garantem, por exemplo, que um commit não vai partir o código para todos os outros? Na verdade, isto no caso da Google funciona porque nós temos uma infraestrutura gigantesca para manter este repositório. Por exemplo, para cada commit que é feito, existem montes de testes automáticos, e quando eu digo montes, alguns podem demorar horas, dependendo do tipo de teste, que vão garantir que o commit não só não vai partir o projeto em que se enquadra, mas também outros projetos que possam ser afetados por ele. Um problema que pode surgir são merge conflicts, que é se duas pessoas estiverem a trabalhar no mesmo fecheiro, mas este problema, na verdade, também existe num sistema de branches normal, portanto não acho que seja uma desvantagem deste tipo de sistema. No nosso caso em particular, uma vantagem grande que isto tem é que, por exemplo, as tecnologias que nós usamos para fazer web servers ou para fazer deployment do código também vivem neste repositório, ou seja, se às vezes a minha equipa detectar um bug ou vir uma pequena coisa que gostava de melhorar, eu posso pedir à outra equipa para corrigir, mas também posso simplesmente eu ir lá e alterar o código, porque todos... portanto, como digo, isto não é um sistema que se encontra em todas as empresas, mas em algumas é assim. Um tópico também que é muito importante falar é a escala. Obviamente na faculdade a maior parte dos projetos que vocês fazem tem se calhar algumas dezenas de utilizadores ao todo no máximo, e em simultâneo se calhar tem meia dúzia no máximo, não passa muito daí. Portanto é muito difícil vocês esgotarem os recursos que estão a servir, seja uma web app que está a servir um site ou uma base de dados que está a servir uma certa informação. Na faculdade normalmente soluções simples chegam para isto. No mundo real obviamente isso não é assim. No nosso caso e no caso de muitas outras empresas em que poderão vir a trabalhar, podem ter produtos que têm milhões de utilizadores e se calhar milhares em simultâneos, e garantir que tudo funciona nem sempre é trivial. Hoje em dia, com coisas como o Docker, o Google Cloud, o AWS, é relativamente fácil, em alguns casos, combater estes problemas, mas ainda assim é algo que exige pensamento ativo quando se está a falar de trabalho no mundo real. Eu não vou entrar em detalhes aqui de coisas como bases de dados distribuídas ou como garantir a fiabilidade de um sistema, mas por uma questão de tempo, mas obviamente se interessam por isso, eu recomendo imenso a procurar na internet, porque há imensos recursos sobre isto. Um tópico sobre escala que também torna-se a internacionalização e acessibilidade. E o que é que queremos dizer por isto? Na faculdade, por exemplo, se tiverem um projeto em que têm de escrever um certo texto numa UI, por exemplo, o mais provável é que vão fazer simplesmente hardcode de uma string, metem a string ali como está ali o Hello World e mostram isso na vossa aplicação. Na faculdade isto normalmente é essencial, é suficiente. Mas, obviamente, no mundo real nem sempre é assim. Vocês podem ter produtos que são usados em várias partes do mundo.
No nosso caso, por exemplo, todos os produtos em que eu trabalho são usados em praticamente todos os países do mundo. Portanto, não só estamos a falar de pessoas com todo tipo de linguagens, mas também com até tipos diferentes de utilização de produtos. Por exemplo, se virmos este exemplo aqui, há países, como devem saber, que escrevem da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, como a maior parte dos países. E uma curiosidade é que nesses países até a UI está invertida. Vocês podem ver que neste exemplo, por exemplo, a seta para retroceder aponta para a direita em vez de apontar para a esquerda, que é algo que nós normalmente tomamos como garantido, e até a progress bar em baixo está invertida. E portanto, no mundo real, quando estão a trabalhar neste tipo de produtos, normalmente é importante terem atenção nisto. No nosso caso, no trabalho do dia-a-dia, isto traduz apenas em usar bibliotecas já existentes que já suportam este tipo de comportamentos, mas a principal diferença é mesmo os testes. Principalmente quando estamos a desenvolver um produto novo, é muito típico nós fazermos como parte da nossa rotina de testes, testar este tipo de linguagens, porque só assim é que conseguimos garantir mesmo que o nosso produto vai funcionar para todos os nossos utilizadores. Um outro tópico que este, pelo menos para mim, não foi de todo abordado na faculdade são as métricas. Estamos a imaginar, por exemplo, este cenário, um cenário um bocadinho diferente há bocado, em que o vosso produto tem um certo processo, em que se calhar o utilizador autentica-se, adiciona uns itens a um carrinho de compras, finaliza uma compra e depois, por fim, paga. E o vosso produto serve este processo com um conjunto de várias páginas. Imaginemos depois que vocês fazem um novo código qualquer que acidentalmente parte uma parte deste processo, ou seja, o utilizador deixa de conseguir completar este processo. Se vocês não tiverem nenhum tipo de métricas, a única forma que têm de descobrir este problema é se os vossos testes forem bons o suficiente para apanharem esta situação, ou se por acaso alguém da equipa detectar isto. E isto às vezes pode ser suficiente, mas em muitos casos não escala, e como devem imaginar podem haver muitos problemas a surgir disto se vocês partem uma parte do vosso produto e não sabem que isso aconteceu. E é para isto que no mundo real se usam muito métricas. Podem ver ferramentas, por exemplo, como o Google Analytics, que oferecem métricas superficiais que em muitos casos são suficientes. E aqui estamos a falar de coisas tipo o número de visitas de uma página, a distribuição geográfica dos utilizadores. Isto em muitos casos é suficiente e é fácil de configurar. Mas muitas vezes é importante ir ainda mais fundo e perceber é que os utilizadores estão a clicar, quantos utilizadores é que estão a completar um certo processo, quantos utilizadores estão a fazer compras no nosso site, coisas assim. E muitas vezes, monitorizando estas métricas e até definindo, por exemplo, alertas automáticos que avisam humanos se uma certa métrica sair de um certo padrão normal, vocês podem perceber problemas do vosso produto. No nosso caso, por exemplo, nós usamos imensas métricas para tomar decisões em relação ao produto, por exemplo, para perceber que tipo de features é que devemos fazer a seguir, que tipo de coisas é que os nossos utilizadores não estão satisfeitos. Nós até temos questionários de satisfação que estão embutidos dentro do produto. Às vezes podem ter visto uma caixinha que aparece em baixo à direita dos produtos da Google. E tudo isto são formas de perceber o quão bem nós estamos a servir os utilizadores e adaptar à medida que vamos desenvolvendo. Uma outra coisa bastante interessante que eu nunca tinha ouvido falar na faculdade é algo chamado Feature Flags ou Experiment Flags. Vamos imaginar, por exemplo, este caso em que temos ali o master branch do vosso repositório, onde vão tendo as versões do código, e vocês introduzem uma nova feature. Portanto, vocês têm ali uma função que se chamava a feature antiga e introduzem uma nova. Se vocês não tiverem mais nenhum tipo de processo para lançar a nova feature, o que vai acontecer é que eventualmente a vossa equipa vai fazer um deployment, certo? Portanto, vai compilar este projeto e vai pegar no binário resultante dessa compilação e vai substituir o binário que está em produção. Essencialmente é isto. Isto significa que o tráfego de utilizadores que passa pela vossa funcionalidade nova passa de 0 para 100% quase instantaneamente. Agora vamos imaginar, por exemplo, que vocês introduziram um bug. Se calhar introduziram um bug relativamente pequeno, e nesse caso não é um grande problema, podem simplesmente corrigi-lo na release seguinte. Mas se calhar podem ter introduzido um bug muito mais grave, por exemplo, aquele bug do slide anterior em que partiram o processo de compras. Isto obviamente não é bom e nestes casos corrigir a funcionalidade poderia exigir vocês fazerem um rollback do binário que estava em produção para a versão mais antiga. E isto pode não só ser trabalhoso para os engenheiros que estão a manter o produto, mas para além disso pode introduzir problemas noutras partes do produto, que se calhar estão à espera de ter a versão mais recente. É para isto então que nós usamos as Feature Flags. As Feature Flags são, no fundo, isto que está aqui, é um if que vocês colocam à volta do novo código, nem sempre é literalmente um if, mas a lógica é a mesma. A diferença é que a condição do if é um valor calculado dinamicamente e que depende de utilizador para utilizador. Ou seja, quando, por exemplo, neste caso, a feature flag teria um valor pré-definido de false e quando o vosso código passa para a produção, o código vai continuar a executar o código antigo, a vossa funcionalidade vai estar desativada.
E depois há ferramentas em que vocês vão uma espécie de um dashboard e dizem que querem aumentar o tráfego para 1% ou 10%, conforme as práticas da vossa empresa. E assim vão fazer com que o tráfego passe gradualmente para a nova funcionalidade. E isto pode ser extremamente útil. Por exemplo, se a nova funcionalidade exigir que vocês fazerem um pedido a um servidor qualquer, vocês vão permitir que o tráfego seja mais gradual em vez de ser instantaneamente milhares de utilizadores ou milhões de utilizadores, conforme. Mas para além disso, torna muito mais fácil reverter a funcionalidade. Se vocês, depois de lançarem o código e detectarem um problema e quiserem corrigi-lo, podem simplesmente ir ao dashboard e voltar a pôr a experiment a 0% e não têm de fazer o rollback do código todo. E isto, como podem imaginar, é bastante útil, principalmente em situações em que é crucial manter os sistemas funcionais. Nós usamos imenso isto, por exemplo, no nosso trabalho. E embora as features flex pareçam uma coisa muito boa, e são, elas também têm as suas desvantagens. Por exemplo, o código efetivamente torna-se um pouco mais complexo e principalmente torna-se mais difícil de testar. Num caso como este, podem imaginar que se quiserem ter testes que cubram esta funcionalidade, vão ter sempre de ter um teste para o comportamento quando a feature está ativada e quando a feature está desativada, e isto nem sempre é fácil de configurar. Para além disso, o código, eventualmente, quando vocês lançarem a vossa feature para 100%, vão ter de ir a este código e remover aquele else que já não é relevante, depois do tráfego estar todo na nova funcionalidade. E isto é algo que não é despercebido, porque nós temos mais coisas para trabalhar e nem sempre nos lembramos de limpar o código. Portanto, no geral, isto é uma boa ferramenta, mas deve ser usada também cautelosamente. Uma outra diferença do mundo real, principalmente nas empresas maiores, são os design docs. No nosso caso, por exemplo, na Google, nós usamos design docs essencialmente para documentar decisões importantes que tomamos num produto, decisões técnicas, e servem, por um lado, como uma forma de criar uma plataforma para discussão assíncrona, em que se calhar engenheiros mais séniores vão lá e comentam sobre os nossos planos e dão-nos sugestões, coisas assim. Mas, para além disso, permite criar um histórico permanente das decisões que foram feitas no projeto, sem depender das pessoas ainda estarem na equipa. Ou seja, se houve um engenheiro que esteve envolvido num projeto grande e entretanto saiu, o design doc ajuda a manter um registro permanente de que essa decisão foi feita. E por fim, tem então o último tópico que eu não quis mencionar no índice. Se vocês são como eu, pelo menos quando eu estava na faculdade, eu achava que o mundo real era sempre algo espetacular, em que vão estar a trabalhar no próximo foguetão da SpaceX ou sempre a desenvolver novas funcionalidades e a trazer valor para os vossos utilizadores. Isto, em parte, é verdade. Em muitas das empresas vocês vão poder realmente fazer um impacto super positivo. Mas a verdade é que mesmo quando isso acontece, uma grande parte do trabalho do engenheiro são simplesmente tarefas aborrecidas. Se calhar vão perder umas horas a corrigir um bocadinho de CSS só porque uma imagem está um bocadinho mal alinhada, ou vão perder 2 horas a fazer debug de uns testes que são difíceis de implementar. Isto faz parte da vida normal de um engenheiro de software em qualquer empresa que esteja em posse quase 100% garantidos. Por isso não pensem que é só fazer as coisas interessantes. Mas dito isto, obviamente tem muitas partes positivas. Eu pessoalmente gosto imenso de desenvolver produtos que sei que estão nas mãos de utilizadores reais. Eu já escrevi uma parte do sistema operativo Android que está nas mãos dos telemóveis de muitos de vocês e isso para mim é super cativante. Mas sim, mesmo estando há 2 anos na Google, continuo a ter tarefas que nem sempre gosto e às vezes são aborrecidas, mas fazem parte da nossa linha de trabalho. Portanto, para terminar um bocadinho, como é que vocês se podem preparar para o mundo real? Eu, se estivesse no vosso lugar, se calhar depois de ter ouvido todas estas coisas que eu falei até agora, estava a ficar um bocado assustado e a pensar, mas então estou aqui na FEUP, quase nem sequer consigo escrever o código para os meus projetos e ainda tenho que pensar nesta treta toda quando for para o mundo real de trabalho. Isto se calhar vai ser muito difícil, se calhar vou a metade de curso ou um bocado assim. Pois na verdade estejam descansados, porque a razão pela qual não se aprendem estas coisas na faculdade é porque realmente não é importante nessa altura e vocês conseguem facilmente aprendê-las mais tarde. Eu lembro perfeitamente que quando entrei na Google e comecei a aprender sobre estas coisas foi um bocado assustador e overwhelming, porque achava que havia muito que eu ainda não sabia. Mas a verdade é que em meio de 7 semanas vocês conseguem aprender quase tudo isto e passa a tornar-se rotina para vocês rapidamente. Uma das coisas que eu posso recomendar para se prepararem ainda mais é simplesmente experimentarem mais coisas fora do vosso plano de curso e têm muitas oportunidades para o fazer. Podem juntar-se a núcleos como o UNI e desenvolver projetos à parte do vosso curso, projetos técnicos, e se calhar têm a oportunidade de aprender novas tecnologias. Podem até ajudar com atividades não técnicas, tipo o Talkabit ou outras conferências e instituições do género. Podem contribuir para projetos open source, podem desenvolver os vossos próprios projetos pessoais. Todas estas coisas vão-vos dar uma variedade de ideias, uma variedade de contextos muito grande, e são coisas que não aprendem se continuarem apenas no plano normal de curso, e as mais-valias são óbvias mesmo a longo prazo.
E por fim, pronto, era essencialmente isto que eu tinha para vos apresentar. Espero que estas ferramentas sejam úteis para vocês quando chegarem ao mundo real. Se tiverem mais alguma pergunta ou quiserem entrar em contato comigo, estejam à vontade, tenho o meu e-mail, o meu Twitter, o meu site. Espero que isto seja útil. Como disse, obrigado à CIF pelo convite e obrigado a vocês todos pelo vosso tempo. Foi um prazer. Obrigado nós pelo teu precioso tempo, André. Quero salientar que efetivamente corroboro com todas as tuas dificuldades, até com mais uma, mesmo estando em um ambiente ligeiramente diferente e de diferente escala, mas são situações que tocam a todos que estão nesta área. Por isso, pronto, como temos ainda algum tempo, vou abrir então espaço para questões agora, ou seja, como é que isto vai funcionar? As pessoas os participantes vão colocar as questões no nosso espaço de perguntas e respostas que temos aqui no WebEx e de um certo modo eu vou expô-las e entramos aqui num certo diálogo em função dessas perguntas. Portanto, temos aqui já uma e a primeira é de Eduardo Brito, que é para alunos de segundo, terceiro ano, qual é a melhor abordagem para agarrar estágios nessas grandes empresas como Google, Amazon, Microsoft, etc? É uma excelente pergunta e algo que eu vou falar também um bocadinho no fórum mais tarde, se tiverem a oportunidade de aparecer. Mas há várias coisas que podem fazer. A principal que eu digo a toda a gente é tentem e não desistam. Porque, por exemplo, quando eu consegui os meus estágios, havia muito pessoal do meu ano e de outros anos que diziam: ei, espetacular, quem me dera também conseguir isso. E depois eu perguntava: ok, mas já alguma vez te candidataste? As pessoas diziam quase sempre que não. Por isso, uma das principais recomendações é: se acham que é algo que gostam, tentem. Não perdem nada em candidatar-se, perdem apenas alguns minutos e o valor pode ser bastante grande. Para além disso, o que se podem fazer para preparar, em específico para essas empresas grandes, é, em primeiro, estes projetos extracurriculares são bastante importantes. Coisas como projetos pessoais, núcleos, conferências, essas coisas são boas porque mostram que vocês têm interesse fora do curso e mostram que, no geral, gostam pelo menos de tecnologia. E depois, para além disso, é preparar-se para o tipo de entrevista. Os exercícios que fazem nas entrevistas destas empresas não são coisas que a faculdade nos prepara. E para isso é mesmo só prática. Eu gastei várias semanas a treinar para exercícios online, sites como o HackerRank, InterviewBeat, coisas assim. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, quando eu fiz mais tarde a entrevista para entrar no NI, que acho que até foi contigo, Bordal. Acho que sim, foi. Uma das perguntas que fizeram foi parecidas com o que eu fiz para a entrevista na Google e acabei por me safar. Acho que eu pelo menos entrei no NI, por isso acho que correu bem. Sim, que a hierarquia era muito exigente na altura. Sim. Mas sim. Mas sim, essencialmente é treinar. Essas coisas, infelizmente, na minha opinião, não fazem parte do plano de cursos e é útil saber, em geral. É verdade, sim senhora. Enquanto não há mais perguntas ou não me expuseram, eu tenho uma para ti, André. Sim. Falaste muito bem, gostei dessa questão das métricas, de preservarmos o código porque não sabemos quem é a próxima pessoa a pegar e nas boring tasks. Acredito que uma delas seja documentação. Sim. Não é? Ela, como podem ver, ela até está a rir. Portanto, eu acho que seria interessante porque lembro até dos nossos primeiros professores de programação dizer é extremamente importante documentar o código e ter documentação. No entanto, como tu dizes, como são pequenos projetos que não requerem muita maintainability, digamos, mas no mundo real não é bem assim. Eu acho que seria um ponto se pudesse explorar um bocadinho mais da questão da documentação, o bicho da documentação. Sim, sem dúvida, é uma boa pergunta. É verdade, eu tenho de concordar, apesar de tudo, que os nossos professores diziam que a documentação é importante porque é. O que eu acho é que, em alguns casos, depende um bocado do investimento que as pessoas estão dispostas a gastar nisso. Por exemplo, eu acho que, pelo menos a minha experiência na Google, quando são projetos em código que têm potencial de ser mantido durante muito tempo, ou que seja externo, por exemplo, projetos open source, a documentação é mesmo muito importante. Por exemplo, no meu primeiro estágio, eu trabalhei mesmo numa parte do sistema operativo Android, uma parte que é open source, e ainda hoje, se forem ao GitHub do Android, tem lá commits meus, acho eu. E aí é mesmo importante a documentação, porque é código que vai estar disponível durante muitos anos, é código que vai ser lido por centenas de milhares de pessoas, e aí havia mesmo um esforço consciente para manter isso.
Em projetos mais normais, por exemplo, o meu, eu trabalho em produtos mais normais, digamos assim, são páginas web essencialmente que fazem parte da Google Account. E aí, eu diria que depende de situação para situação. O código em si nós não documentamos assim muito. A prática não há nenhuma prática formal, mas é de género, se houver um pedaço de código em específico que é mais complexo ou que faz uma lógica um bocadinho mais difícil de compreender à primeira vista, aí documentamos. Mas também nunca temos nenhum investimento significativo, tipo fazer a documentação Java-Doc extensa para uma classe, uma coisa assim. Quando nós investimos mais em documentação, é em código que possa ser usado por outras equipas dentro da Google. Por exemplo, nós temos um produto que nós desenvolvemos uma espécie de uma framework que permite a outras equipas internas, tipo o Google Maps ou Google Fotos, desenvolver o seu próprio produto. E aí a documentação é importante porque vai ajudar outros engenheiros a navegar esse código e a saber o que fazer. Mas sem ser essas situações, não, acabamos por não escrever assim muita documentação. Não é, até é, de certa forma, um meme interno que a documentação é fraca no nosso código interno. A interna acaba sempre por ser. Ok, tenho aqui mais uma questão do André Rocha. O monorepo é uma approach fascinante, mas que atualmente em termos de tooling estamos de facto em falta. Achas que a proliferação de Git é um entrave que tenha uma adesão? A que tenha uma adesão, sim. Não sei em relação ao Git em particular, eu acho que o Git em particular não é um fator em relação a isso. Por exemplo, nós temos o monorep, mas a base que mete os commits no branch continua a ser Git, é um Git alterado por nós, digamos assim, mas continua a ser Git, portanto não acho que seja por aí. O que acho é que normalmente em contextos, principalmente mais pequenos de startups ou coisa assim, simplesmente não existe a capacidade que a Google tem de desenvolver este tipo de infraestrutura. A Google neste momento, eu não sei os números ao certo, mas nós temos tipo 120 mil pessoas em todo o mundo, portanto, se precisares pegar em alguns milhares e os dedicares a fazer este tipo de infraestrutura, podes fazê-lo e continuas a fazer delivery nos outros produtos todos. E isto simplesmente não escala para outras empresas. E portanto, principalmente em startups, em empresas mais pequenas, simplesmente o default é fazer uma estrutura de branches mais normal e isso acaba por se manter ao longo do tempo porque é mais fácil de manter. Eu acho que também nem sempre vale a pena, não estou a dizer que o monorep é melhor, porque eu não acho que seja sempre melhor. Como eu disse, no nosso caso eu acho que é uma boa solução porque eu consigo modificar rapidamente código de outras bibliotecas ou de outras ferramentas dentro da Google, consigo ter acesso a tudo isso. Mas em casos de startups, se calhar a maior parte usam ferramentas open source ou ferramentas externas para gerir o deployment de código, gerir pipelines de métricas, pipelines de testes, coisas assim. Nesses casos também não é muito vantajoso. É um bocado, tal como eu disse no início, todas estas coisas dependem um bocado de contexto para contexto. No caso da Google, pela escala, o monorep é uma boa solução e eu penso que o Facebook também usa algo do género. A Amazon já acho que não. Mas no normal, na faculdade certamente e depois da faculdade, o sistema de branches funciona, na maior parte dos casos. Está certo. Olha, muito obrigado, André, por este esclarecimento, por esta sessão. Diria que estas duas palestras que decorreram são muito juntam-se perfeitamente, visto que uma é mais a título de introspeção e pensar no realmente que queremos quando saímos da faculdade, que é que aquilo devemos um bocado fazer. E atua mais numa hands-on, mãos na massa, de efetivamente como fazer acontecer. Portanto, achei extremamente interessante a tua palestra, acredito que os participantes também. Há aqui mais umas questões e como parecem muito focadas a ti e ao teu contexto, pedi então que ao Francisco Pereira e ao Luís Silva tivessem no próximo painel, onde o André lá também vai estar. Posso pô-las para tu ires pensando, se quiseres, que é do Francisco Pereira. O facto de ser de Portugal não foi visto como uma desvantagem ao fazer a candidatura para estágios vagas fora? Como foi essa transição de mudar de país? Esta é para ir pensando. E a segunda, do Luís Silva, em termos de subida de carreira, é uma coisa real para o average programmer? Qual é o limite entre eu tenho que trabalhar mais 1 ou 2 horas para acabar isto? Ou a empresa está a exigir demasiado de mim e isto não é saudável? Acho que são perguntas extremamente pertinentes, interessantes, que acontecem, são dilemas, e pedi então que ao Francisco Pereira e ao Luís Silva, se não forem respondidas,
que falem na questão do painel. Muito obrigado a todos por aqui estarem. Vamos passar mais. Obrigado, André, por estares cá, apresentar mais uma vez o teu brilhante curso e extremamente, digamos, é um exemplo. E, portanto, pedia agora para se passarmos pequenos vídeos dos nossos sponsors, como já estamos habituados.